então vamos falar agora sobre você não ter casa própria. Ah, muito bom. Eu amo esse assunto. E até vou contar uma história interessante com uma gerente do banco sobre isso. Por quê? Porque um dia eu... Bom, vou dar um contexto, né? Eu gosto muito de investir em Airbnb. E parte da minha tese de investimento no Airbnb é que é muito mais inteligente você financiar o imóvel do que comprar à vista, né? E, enfim, poderia ficar 40 minutos aqui explicando sobre isso, mas basicamente é isso. E aí um dia eu estava na Caixa assinando um contrato de um financiamento para fazer essa estratégia. E aí a gerente perguntou alguma coisa. Eu falei, não, mas eu não tenho casa. Ela, peraí. E toda a situação já estava um pouco estranha. Por quê? A minha irmã, eu como viajo muito, a minha irmã é minha procuradora. E aí ela começa a falar com a minha irmã, que era minha procuradora. De repente eu estava em São Paulo, eu fui no banco e não sei o quê. Tava soando meio estranho o negócio. E aí eu ainda fui no banco e falei para ela, mas não tenho casa. Não tenho casa. Ela, mas espera aí. E aí ela, mas esse endereço aqui. Eu falei, não, esse endereço é inclusive o meu endereço que está no meu imposto de renda. Esse imóvel que está aí é meu, mas eu não moro nele. Aí eu expliquei para ela o conceito de nomadismo. Que para gente que está no mercado digital, o negócio já está mais velho que a minha avó. Sim. Mas para muita gente, isso surgiu agora na pandemia, né? E aí ela entendeu. E é isso, basicamente. Eu vivo na mala de 13 quilos, 12,5, 13 quilos. Então, vamos lá. Você é um nômade digital e você não tem casa. Exato. Tem muita gente aqui que não sabe o que significa. Exato. Então, vamos lá. Nômade digital é a pessoa que tem negócios majoritariamente online e que pode trabalhar do computador, né? Então, eu estou fazendo meus lançamentos em qualquer lugar. Eu estou fazendo minhas operações de milhas em qualquer lugar. Inclusive, eu já... durante um processo de pré-lançamento, fiz viagens propositais para poder impactar no lançamento. Muita gente faz por causa do engajamento. Sim, no meu caso, olha só, as fronteiras estavam abrindo, isso foi agora em agosto. As fronteiras estavam abrindo, a gente ia abrir o curso de agente de viagem, e eu queria mostrar para a galera assim, gente, olha só, o turismo está aberto, eu sou brasileiro, não tenho outro passaporte. E aí eu fui para Paris, aí eu fui para Lisboa, para a galera ver que dava. Aí eu fui, fiz live na Torre Eiffel. Então a galera falou, pô, é verdade, o turismo está abrindo mesmo. Então eu aproveito isso daí também para fazer um engajamento. Mas basicamente é isso, eu fico vivendo de Airbnb em Airbnb, hotel em hotel. E é incrível, porque... Não tem como não ser incrível, Não tem né? como, né? Não, Mas- peraí. Eu ia ficar muito chateada por causa dos meus cacarecos, porque ele vive com 12 quilos. Não tem condição. Ah, Aí não. cê... Mas olha só, Ju, é incrível isso, porque a gente aprende o desapego. Sim. É libertador, né? É libertador. É muito difícil. Aliás, se você é uma pessoa que tem cacareco, me manda um direct e fala, tamo junto. Somos amigos. Hashtag cacareco. Cacareco. Hashtag... Comenta aqui, hashtag cacareco. Porque olha só, né? Quais são os cacarecos que vão aparecendo na vida de um nômade? Você pega um avião, aí eles dão aquela necessaire. Eu já tenho 30, pra quê? Não preciso de mais. Aí eu chego num próximo destino, aí eu, sei lá, dou pro porteiro do prédio do Airbnb, dou pra camareira. Porque, entende? Então porque se eu tivesse uma casa, montado uma casa minha, eu tava empilhando um monte de necessaire de avião, por exemplo. A Ju tá rindo porque ela deve ter Ela um monte, faz isso. né? Eu não quero incrível. falar sobre esse assunto. É incrível por isso, a gente começa a perceber que materialmente, tudo bem, um pouco até contraditório que eu vou falar, né? Mas materialmente, a gente precisa de pouco para viver. Patrimônio é bom ter, tá? Gosto de investir nos meus imóveis e tal, mas, sabe, coisas, tipo, para quê? E eu lembro quando eu comecei a colocar o meu próprio apartamento no Airbnb, a reação dos meus amigos. O que aconteceu? 2016. Eu ia para o Japão e, cara, hospedagem no Japão é caro. E aí eu falei, pô, como que eu posso fazer para dar uma suavizada? Aí eu falei, peraí, eu vou ficar 2 semanas no Japão, meu apartamento aqui fechado, e eu estava indo para o Japão e eu ia me hospedar em Airbnb lá. Foi ali que veio o insight. E aí eu coloquei o meu apartamento no Airbnb. Passei 15 dias no Japão, meu apartamento em São Paulo, 15 dias alugado, e gerou mais dinheiro do que eu gastei para me hospedar no Japão. Caraca, você ainda lucrou. Quando eu falei aquilo, eu falei, caraca, eu já tinha um ritmo de viajar bastante, mesmo antes de ser nômade, eu já viajava bastante. E aí, naquele mesmo ano, eu fui para Israel, coloquei. Fui para São Francisco, coloquei. Fui para Havaí, coloquei. E aí, depois, um belo dia, eu transformei isso num negócio de fato, de comprar imóveis já focado em Airbnb.
Então, é isso. Quando que você saiu de casa oficialmente? Tá, essa história é legal também, olha só. Cara, a gente vai ficar aqui até 4 da tarde. Essa história é muito interessante, porque eu ia pra... Janeiro de 2020, eu tinha certeza que eu ia pra China em março. Ia conhecer Xangai, Pequim e ia até a Coreia do Norte. Eu tinha certeza que eu ia. E aí os meus amigos, até os amigos que iam na viagem, Eric, não vai rolar. O corona tá chegando. E não sei o quê. Eu falei, não, gente, mas vai passar. E aí, obviamente... É bobo, é uma coisa gripe, boba. E obviamente que não aconteceu isso, né? E aí eu fui pro Nordeste. Eu já tinha alugado meu apartamento no Airbnb, não tinha o que fazer. Falei, vou pro Nordeste. Fiquei 2 semanas lá, 3 semanas. E aí, no meio desse período, estourou a pandemia. E aí eu falei, bom, todos os compromissos em São Paulo cancelados. Eu falei, gente, eu vou ficar por aqui. E aí eu peguei e abri mais um calendário do meu apartamento no Airbnb. Na mesma hora, praticamente, uma pessoa... Aí eu troquei a chamada, né? Aí vem as minhas habilidades de cópia, aí coloquei lá no anúncio algo como Fique Seguro, não sei o quê. Cara, meia hora depois, uma pessoa veio e queria ficar 15 dias. Beleza, fica 15 dias. Aí passou, ia chegando ali perto do final. Posso renovar? Pode. Ela renovou 3 vezes no Airbnb. Caraca! E aí ela falou assim, quero ficar mais. Aí eu peguei e fiz um contrato padrão com ela de 90 dias de aluguel. E ela foi ficando. E aí, nesse meio período, eu falei assim para minha irmã, falei assim, Kelly, vai lá e tira tudo que é meu. E ela deixou tudo lá na casa da minha mãe, depois eu fui lá e falei, doa tudo. E minha irmã assim, mas é sério? Mas, Eric, essa calça da não sei o quê, doa. Doa tudo. E aí, depois desse momento em diante, nunca mais eu voltei para esse apartamento como minha casa. Ele tá lá, de vez em quando eu estou em São Paulo, que ele tá livre, eu fico lá, mas não é um lugar que tem as minhas cuecas. Suas cuecas agora estão todas numa mala? Todas na mala. Literalmente, então, digamos assim, todos seus bens materiais, digamos assim, Sim. Tudo em uma mala. Eu tenho uma pergunta. Confesso que essa mala de 12 quilos está cada vez mais difícil. Porque tem a roupa, tem as cuecas, tem as camisetas, tem o chinelo, aí tem a ring light, aí tem o cabo, aí tem... Porque quando você vive nessa vida nômade, você tem que ter extensão, cabo, você tem que estar muito preparado para os problemas que a estrada trazem. Porque tem muito romantismo também nesse lance do nomadismo. Parece tudo lindo, maravilhoso. Mas se quiser, dá pra fazer um podcast só sobre o lado oculto do nomadismo, né? obscuro, de ser um nômade digital. Tem muitos desafios, né? Tem muitos perrengues. Tem muitos perrengues e a gente tem que aprender com esses perrengues. Por exemplo, eu já quase perdi lançamento porque eu contei com a internet do hotel. Hoje eu tenho 2 chips, pelo menos, mais a internet do hotel. Então eu tenho uma redundância ali para trabalhar. Por quê? Porque eu já quase perdi lançamento por causa disso. Uau. Isso é complicado. Agora sim, tem isso também, né? Quando eu vou fazer lançamentos grandes e mais estratégicos, e aí eu estou muito bem pensado aonde eu estou. Por exemplo, sei lá, vou abrir um carrinho que eu sei que vai ser um carrinho grande. Eu não vou por exemplo, para a região de Arraial da Ajuda, que eu amo, porque eu sei que a internet lá é ruim. Então tem que ter um mínimo de planejamento também.